Boa noite a todos. Agradeço aqui primeiramente a presença de todos aqui em nosso plenário, agradecer a presença do nosso prefeito Norival Lima, nosso vice-prefeito Matheus Vilela, nossa secretária Milane, na qual estendo meus cumprimentos a todos os secretariados e servidores. Pauta da sessão ordinária do dia 25/5 de 2026, segunda-feira. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Justificando a ausência do vereador Giovan, devido a um acidente hoje de moto, ele não pôde estar presente em nossa sessão. Peço ao vereador Eliel dos Santos, Eliel Custódio, para que faça a oração da noite. Boa noite a todos. Gostaria de ler um versículo aqui para a meditação de todos. Está em Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosa. Ele te cobrirá com suas asas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade e seu escudo bloqueiam, não temerás enquanto noturno, nem de seta que voe de dia, e nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oremos ao Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer nesta noite aqui, Pai, nessa sessão aqui, com todas essas pessoas estão presentes, todo o nosso prefeito, nosso vice, nosso secretário de saúde, o doutor Silvio, todos os secretários aqui das escolas, ó Pai querido, venha abençoar a cada um, Dudu que está aqui presente também, os funcionários desta casa. Pai, eu venho te pedir nesta noite, abençoa cada um deles, ó Pai, que veio aqui, Senhor querido, passar para a gente o que houve no decorrer do ano, mas eu tenho te pedir também, Senhor, abençoa cada um dos vereadores também, e que nos assistem pelas redes sociais, abençoa cada um deles, ó Pai, para que esta noite nós venhamos ter uma reunião e uma sessão abençoada debaixo das tuas mãos, agradecendo desde já, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Obrigado, vereador Eliel, pela oração da noite. A ata da sessão anterior está em votação. Aprovado. Conforme solicitado, feita esta Casa Legislativa, está presente a senhorita Milane Pereira Custódio, secretária municipal de saúde, para apresentação do relatório anual de gestão, conforme requerido pela referida secretária. Desde já, agradecemos a presteza da senhora Milane e equipe. Lembro a todos que essa sessão não se trata de um debate e nem de uma audiência pública. Portanto, seguiremos todas as determinações contidas no regimento interno desta Casa. Assim, faça as seguintes recomendações e avisos. Pedimos que todos sejam bem diretos nas perguntas e nas respostas. Não serão permitidos a parte quando a secretária Milane estiver no uso da palavra ou respondendo perguntas. Não serão permitidos apartes quando os vereadores estiverem no uso do seu tempo. Poderá a secretária Milane aqui presente incumbir assessores para auxiliá-la nas respostas conforme prevê no regimento interno. O tempo para os vereadores será de 10 minutos para os seus questionamentos e o tempo para a resposta de 6. A campainha de tempo soará ao final do prazo determinado e o orador terá mais 1 minuto para concluir sua fala. Fim do prazo, o microfone será cortado. Portanto, respeitem os prazos regimental estabelecidos. A secretária de saúde se compromete a receber por escrito e, posteriormente, responder formalmente às perguntas e questionamentos que não puderem ser feitos durante a sessão. Concedo a palavra à secretária de saúde, senhorita Milane Pereira Custódio, para fazer sua explanação inicial pelo tempo de 30 minutos. Tá. Agradeço novamente a secretária Milane e toda a sua equipe aqui nesta Casa Legislativa. Seja bem-vinda, secretária.
É um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente Rayan, ao qual estendo cumprimento aos demais vereadores, o nosso prefeito, Norival Lima, o vice-prefeito. Agradeço imensamente a presença de todos, os nossos colegas de trabalho, o pessoal da educação. Obrigada pela presença e obrigada pela oportunidade dessa apresentação deste trabalho. O relatório anual de gestão, ele deve ser apresentado ao final de cada ano. Ele é um conjunto em que a gente coloca as informações dos relatórios quadrimestrais e apresentamos como uma prestação de contas. Ele é aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e, em seguida, apresentado em audiência pública. Nele consta quais foram os recursos recebidos, quais foram os recursos direcionados de investimentos dentro da saúde. Em seguida, nós teremos os profissionais da atenção primária, da vigilância, estão presentes aqui também da regulação, do pronto atendimento, do transporte, para que possam também complementar as respostas e depois fazer uma explanação dos indicadores, das ações que foram desenvolvidas em 2025. Então, dentro dos responsáveis, nós temos a Patrícia como coordenadora da atenção primária, saúde. Na atenção secundária, o ambulatório, a Franciele Teixeira, que está como assessora administrativa, que hoje ela tem nos ajudado na questão da organização e a disponibilidade de dar suporte para a equipe. No pronto atendimento, a Karina Rosa como chefe de setor de saúde, o Dr. Silvio como diretor clínico e ambos como responsáveis técnicos. O laboratório, a Rosiane, ficou pendente ali a farmacêutica Fernanda, na farmácia, e nós fizemos um processo recente para que a gente consiga estender, manter o horário até às 16. A Valéria, que não está aqui, como coordenadora da atenção primária, da vigilância em saúde. E gostaria de aproveitar já a oportunidade que, a partir do dia 1º de junho, a nova secretária será a Josiane. Aproveito a oportunidade para agradecer imensamente o apoio da Casa Legislativa, o respeito, a confiança. Foram anos que, se não fosse o apoio de todos os servidores, de toda a população e a confiança do nosso prefeito também, obrigada pela oportunidade, eu jamais teria conseguido permanecer. Então, a partir do dia 1º, Josiane assume a secretaria. Tenho certeza que vai ser um trabalho excelente junto com a equipe. Até eu consta ali ao decorrer, o relatório quadrimestral detalhado. Ele não consta na pauta, que é o primeiro relatório detalhado, que é o primeiro RDQA. Ele tem que ser apresentado após 4 meses, a cada 4 meses. Considerando que nós conseguimos hoje aprová-lo no Conselho, aí eu já trouxe ele também, que são as despesas e as arrecadações no primeiro quadrimestre, para que eu consiga encerrar as prestações de contas e depois eu passe em dia isso para Josiane, que aí ela já entra com o segundo quadrimestre. Então, o relatório anual de gestão, né, acompanha e avalia o resultado da PAS, Programação Anual de Saúde, em que as meninas, ao decorrer, né, a Valéria e a Patrícia, e ao decorrer do que nós vamos falando aqui, consta na PAS, que a deste ano já foi realizada e já foi aprovada no Conselho. Comprovação de aplicações de recursos repassados pela União, Estado e aplicados pela Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, com o IBGE, nós temos 16.286, e com 2024, 14.406. No entanto, a gente sabe que, na realidade, existe uma variação
considerando a dificuldade, às vezes, do IBGE a identificar, e que tem famílias que são flutuantes, mudam muito, né? Então, o Plano Municipal de Saúde ele foi criado de 2026 a 2029, ele foi a partir da Conferência Municipal de Saúde que nós fizemos, com o envolvimento da população, junto com os chefes de setores, todas as sugestões que vocês trouxeram ao longo do tempo, antes que a gente fizesse isso, e foi levado ao Conselho e aprovado. A PAS Programação Anual, que é a partir do Plano Municipal de Saúde, nós estabelecemos as metas e as ações para cada situação descrita no Plano Municipal de Saúde, também já aprovada, de 2026. Analisar as metas, aí este plano, a Programação Anual de Saúde, ela é repassada aos chefes de setores, para que eles possam cumprir, e ao final do ano a gente faz uma avaliação do que foi feito e o que ficou pendente. E uma avaliação também do que permanece para 2027, para fazer a programação anual de 2027. Os planos de trabalhos, né, que todos os recursos que vêm, principalmente agora nós tivemos mais uma mudança de sistemas, em que os recursos, hoje, eles são, grande parte dos recursos, eles são direcionados e tem que fazer plano. E o plano, na verdade, de trabalho das emendas, elas têm sido feitas antes de chegar o recurso. Então, no sistema, a gente faz o plano e hoje está ainda mais amarrado. Por exemplo, nós definimos um determinado recurso. Qual vai ser o destino dele? Se vai ser, e qual é a fonte de recurso a ser usada. Se ele é custeio, se ele é investimento, se ele é para prestação de serviços. Então, isso tudo tem que estar registrado no sistema. E não basta a gente fazer um plano de trabalho se nas descrições do que ele for direcionado não constar no Plano Municipal de Saúde. Então, por um lado, essa mudança no sistema ela foi muito importante, porque hoje casa todas as informações. Então, se você tem uma proposta, ele não está no plano, o plano volta para que a gente possa fazer ajustes, senão a gente não recebe esse recurso. E tem algumas situações também em que ele pede para colocar o CNES do prestador de serviço. Então, hoje, isso está muito bem casado a informação. Isso do recurso do Estado e federal. Os órgãos fiscalizadores, né, que é o Conselho Municipal de Saúde, não só fiscalizador, mas parceiro, muito ativo aqui no município de Itaú, a Casa Legislativa. Nós temos o InvestSUS e o SES Resolve. São dois sistemas que o SES Resolve ele é recente, o InvestSUS ele já tem um tempo, mas ele está sendo mais usado agora. Então, estes cadastros de emendas eles são realizados no InvestSUS. Nós temos o SES Resolve, que é um sistema do Estado em que nós colocamos as informações e assinamos termos para que a gente possa receber os recursos. E é no InvestSUS também que nós fazemos aquele cadastro do piso da enfermagem, para que a gente possa receber o repasse. Lá a gente tem as prestações de contas do Estado, o GEICOM era um gerenciamento de indicadores, de compromissos e metas, que ele está sendo desativado. O DigiSUS, que é onde tem as informações da União, onde coloca-se o Plano Municipal de Saúde e a PAS. O RDQA, que é o relatório detalhado quadrimestral, e o relatório anual de gestão, para a gente poder prestar contas. A atenção primária, né? Nós temos aí as 5 unidades, uma equipe multi, que nós estamos trabalhando para que a gente consiga ampliar os membros dessa equipe. Um polo da Academia da Saúde, essa parte aí já tem um tempinho, esqueci de tirar. E dentro dos recursos a serem recebidos, nós temos o que a gente chama de teto. E aí, no caso, a atenção primária é o teto PAP. De 2025, ele era de 1.910.000, aproximadamente,
e de 2026 ele já passou a ser 3 milhões. Então, quando o deputado ele pergunta, vocês querem recurso para MAC ou PAP, né, ou atenção primária, é importante a gente avaliar o que a gente tem de teto para poder receber esses valores. Na atenção secundária, né, os atendimentos de urgência e emergência, o ambulatório, o laboratório, o teto MAC, ele permanece em 482.990, né, previsto aí agora para 2026, solicitar o reajuste, a revisão do teto MAC. Para assistência, né, complementar, nós temos os consórcios de saúde, o SAMU, Santa Casa, Fundação Itaú, os laboratórios clínicos do município, né, que atuam aqui no município particular, e de Cássia, 24 horas. Nós temos uma despesa com pessoais, né, com pessoas, total de despesas aí dos profissionais, nós tivemos um aumento de 23.868. A gente tem que estar, a gente fala sobre folha, mas a gente tem que estar sempre tendo aí uma qualidade na prestação de serviço. Então, isso exige, muitas vezes, que a gente acaba contratando mais gente. Os atendimentos no pronto atendimento, de 2024 para 2025, teve um pouco de queda. Este ano, o ano passado, graças a Deus, nós tivemos um número menor de dengue, né? Dengue, Covid, né? As influenzas, então a gente, graças a Deus, deu uma reduzida. As mamografias, nós aumentamos, né, para 1.481. Nós temos um pouco de PPI, que é o que a gente recebe via SUS, mas nós temos também que complementar. Então, a Isabel, que é a referência, né, em saúde da mulher, nessa parte de mamografia, todas elas recebem, tendo a necessidade, todas recebem a autorização para fazer a mamografia dentro da faixa etária e o complemento com o ultrassom. Então, foram 69% do recurso investido foi recurso próprio. Em relação à internação, nós tivemos aí diferença de no entanto, no levantamento, nós percebemos um alto número de internações por cirurgias. Em toda a minha história de SUS, eu nunca vi sair tanta cirurgia, graças a Deus. Então, 54,5% das internações foram de cirurgias. Em relação às causas, né, o que preocupa é que manteve em relação a doenças do aparelho circulatório, mas teve um aumento bem significativo em relação a doenças do aparelho digestivo. Então, é algo, né, importante da atenção primária em relação à investigação e avaliação e um trabalho educativo em relação a isso. Todas essas informações, elas constam também no diagnóstico da atenção primária, que eles fazem o estudo também no ano para poder fazer a programação anual. Em relação aos investimentos, nós tivemos, a gente percebe aí um pouco de diferença em relação a 2024, né? Na Fundação Itaú, tudo que a gente pode direcionar, nós damos prioridade para ser realizado no município, tanto pela questão da instituição ser filantrópica, quanto para evitar também transporte, risco de acidente, né, e tudo mais. Então, consultas e exames, de 2024, 1.512.000, 2025, 928. Subvenção, ou repasses, né, de 654.000, passou a ser 780. E de repasse estadual e federal e do piso da enfermagem para a instituição, de 878 aproximadamente, foi para 1.201.000 aproximadamente. Então, a gente teve aí essa mudança em relação aos valores. Mas quanto mais eles oferecem, mais a gente compra deles. Em relação a Cismip Santa Casa, o que nós percebemos nesse cenário, né? 2024 e 2025, a diferença de valores, a gente identifica a questão das cirurgias. Então, 2024, nós pagamos
procedimentos que eram mais caros. E hoje a gente vê a diferença em relação, por exemplo, nos exames laboratoriais, que aí são os pré-operatórios, e em relação a consultas, exames, né, da Santa Casa, do SISMIP, de 2.406.000, passou a 1.800.000. Depois das consultas e exames da Santa Casa, de 517 a 250, aproximadamente. Então, do laboratório, então, deu uma diferença bem significativa. O pré-operatório ele exige muitos exames. De receitas. Relacionados aos 15%, nós recebemos, em relação a receitas de impostos líquido, IPTU, entre outros, de 13.863 aproximadamente para 14.785.000. De receitas constitucionais, né, ISS, ITR, de 49.232 a 54.874. Então, teve um pouquinho a mais aí em relação a 2024. No entanto, tivemos um pouco menos de repasse referente a Estado e União. Então, de 2024 a 2025, nós tivemos uma queda de 4.500.000 para 3.664.000 aproximadamente, do Estado de 2.632.000 a 3, aí o Estado foi um pouquinho mais, a 3.354. Então, o total aí deu um pouquinho de diferença entre 735 a 6.719 aproximadamente. Então, os investimentos dentro da saúde, nós tivemos um total de despesas vinculadas, que são essas referentes a recebimento de Estado e União, de 25.639 para 23.67 aproximadamente milhões, né? E de recurso próprio de 19.837 a 22.563. Dentro do valor, né, mínimo a ser investido de 15%, nós gastamos em 2025 33,12% de recurso próprio, mais do que 2024. Mesmo a gente fazendo em parceria com a Tesouraria e Contabilidade, todos os recursos passam pela Secretaria para identificar qual a finalidade do recurso, qual a ficha orçamentária. Mesmo fazendo tudo isso, a gente ainda acabou tendo um investimento maior. MAC e pronto-socorro, ambulatório, laboratório, esse a gente não recebe recurso, né, vinculado, então é onde a gente tem um maior número de despesas. Recurso próprio na atenção primária, despesas correntes de folha. Nós tivemos 4.010.000. O valor que a gente recebe, infelizmente, ele não paga a atenção primária, então, grande parte do investimento e os recursos vinculados que recebemos do Estado e do federal, a maioria não pode pagar folha. Do pronto atendimento, laboratório, ambulatório, 6.843.000, farmácia, 264.867, aproximadamente. Então, o total da folha foi 87% das despesas com recurso próprio. Nós temos o canal de ouvidoria, que a gente sempre fala sobre isso, é muito importante. Todas as queixas que nós temos, observações para melhoria em relação ao atendimento, é fundamental que passe pela ouvidoria, porque assim nós temos respaldo, né, para que a gente possa investigar, avaliar se aquela situação tem fundamento, é algo formal. E caso venha a ter o fundamento, a gente possa ter condições administrativas para que a gente possa resolver a situação. Infelizmente, se não fizer dessa maneira, a gente não tem como intervir. Por isso que nós pedimos à população, a vocês, que sempre que tiver alguma intercorrência, faça uma ouvidoria. Ela pode ser anônima,
Nós temos toda uma ética, um respeito para não expor a pessoa que faz, então isso é muito importante. Essa ouvidoria ela é passada para o setor responsável, em quem ele avalia, e depois traz para a gente ter uma conduta. E não só queixas, né? Também é importante fazer, às vezes, uma observação positiva. Isso contribui para a equipe, para que a gente possa também entender que nós estamos acertando. Da produção de serviço, né? O município de Itaú de Minas apresenta 100% das equipes, que essa parte, depois a Patrícia vai entrar mais em detalhes. A disponibilidade de outros trabalhos, insisto na importância de cuidar de quem cuida, com os grupos terapêuticos, com a disponibilidade de acompanhamento psicológico individualizado quando indicado, os treinamentos voltados para os servidores, com o olhar deles também como usuário SUS, e um trabalho, um servidor bem atendido, ele vai também proporcionar um atendimento com maior qualidade. Então, esse respeito com o servidor, esse cuidado e com a segurança dele também. Aí, depois a Patrícia vai entrar junto com as meninas, para poderem, e o Dr. Silvio, os demais, né, para poder explanar um pouquinho mais sobre as ações desenvolvidas. E, em relação ao RDQA, o relatório detalhado do quadrimestre anterior, são estes investimentos. E o que nós recebemos de janeiro até abril. Tá? Na produção, nós tivemos 18.186 visitas domiciliares na atenção primária, 8.961 atendimentos individuais, procedimentos realizados nas unidades, 14.402, e atendimento odontológico, 1.263. Aqui a gente conta consulta completa. De investimento, 1 milhão, o que está lá em verdinho, lá, azulzinho, claro, são despesas com custeio, água, luz, telefone, alimentação. Isso foi de 1.963.316, e capital, que é de material permanente, 771.524,10. Atendimento ambulatorial, urgência e atenção especializada, é porque o atendimento no pronto-socorro, que não é urgência, ele é lançado como ambulatorial. Então, foram 19.637 procedimentos para finalidade diagnóstica, 56.372 procedimentos clínicos, procedimento cirúrgico, que são as pequenas cirurgias, 258, ações de promoção e prevenção em saúde, 20.928, aí as órteses, prótese, entra aqui também a PPI, que a gente direciona para referência, 37, e ações complementares de atenção à saúde, 4.839. E procedimentos clínicos, 28. Investimento ambulatório, né, de despesas de custeio, 4.236 aproximadamente, e capital, 8.804. Vigilância, a Valéria vai falar sobre as ações desenvolvidas. Em relação a apoio diagnóstico, 153, esses aqui são aqueles que estão em investigação de TB, hanseníase, aí lança aqui. O investimento de custeio, 638.902,90, e capital nós não investimos, porque o ano passado a gente conseguiu equipar bem lá a vigilância, então este ano não foi necessário ainda. Investimento farmacêutico, despesas de custeio, 230.522. Aqui dá a impressão que é pouco, né? Mas é porque esse investimento é o que é direto com a população, de remédios, porque insumos para atenção primária é com recurso de atenção primária. Do pronto atendimento, ele é direcionado lá para especialidades, para ambulatório e pronto atendimento. Investimentos administrativos, despesas de custeio, 78.851, e capital, 4.791.
Dos investimentos no geral, da atenção primária foi 28,9%, ambulatório e hospital 58,5%, vigilância 8,81%, administração 1,15%. Se a gente for ver em relação a investimento, como eu tinha falado com vocês, a nível de ambulatório e a nível de máquina, média e alta complexidade, o investimento é maior. Agora, isso que eu tinha para apresentar, parte técnica. Agora fico à disposição para esclarecer dúvidas. Milaine, obrigado pelas explicações. Finalizar as explanações da secretária Milaine, passaremos questionamentos aos vereadores. Com a palavra, Fabiano Lima. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o prefeito Norival Lima, o vice-prefeito Matheus, a secretária Emilaine. Em nome do seu nome, eu cumprimento todos os secretários e todos os servidores públicos que estão aqui na casa. Eu gostaria de fazer só um questionamento nessa parte técnica, Emilaine. Eu vi que o município gastou 33%, sendo que a responsabilidade seria 15%. A pergunta que eu gostaria que você esclarecesse é que esses 33%, ele contempla partes dessas cirurgias eletivas que foram feitas no nosso município? Ele entra nesse valor, desse montante de 33%? As cirurgias, elas são assim, tem o que é SUS, mas é o procedimento. Nós temos também a OPME, porque em alguns momentos a prótese do SUS, o médico faz um relatório, tem algumas observações e às vezes ela não cabe ao procedimento, de acordo com a idade e algumas outras situações. Então, em alguns momentos tem a OPME. Aí, este valor inclui a OPME, neste valor inclui o transporte, porque nem todos estão sendo feitos aqui em Passos ou aqui próximo, e também a gente não pode perder a oportunidade, porque são pessoas que estão esperando há muito tempo, por mais que a gente tente, a gente não tem conseguido muitas aqui. Então, isso inclui exames pré-operatórios, transporte, em caso de necessidade de OPME, então, tudo isso. O procedimento em si, o que é SUS, não. Mas o município também tem pagado alguns procedimentos que não faz pelo SUS, que aí é via Santa Casa, via Sismip, então tem algumas cirurgias, sim. Mas estas outras grandes que têm realizado fora, não. Obrigado, secretária Milaine. Com a palavra, o vereador Eliel Francisco. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o nosso prefeito, Norival Lima, Matheus Vilela, secretária Emilaine, em seu nome, todos os secretários aqui presentes, secretárias, e os funcionários da casa, e o Sérgio, nosso segurança. Emilaine, dentro desses 33%, que o nosso amigo aqui, Fabiano, comentou, ele está incluso também aquele repasse que as pessoas fazem uma consulta, fazem uns exames, ou alguma cirurgia, e tira a nota fiscal e o município repõe os 30%, está englobalizado junto? Não. Sim. Está junto? Sim. Só isso mesmo. É o que a gente chama de recurso próprio. Recurso próprio, justamente, é a palavra certa. Secretária, você informou que a Valéria e a Patrícia irá se pronunciar aqui. Se você quiser chamar elas antes da gente fazer as perguntas, que eu acho que é melhor, às vezes, sana alguma dúvida do pessoal. Presidente, a minha pergunta é só, uma das perguntas minhas sobre esses dados que a Emilaine mencionou. Eu vi que você apresentou os gastos, né? Eu não falo gasto, eu falo investimento que o município teve com a saúde, porque
é um investimento cuidar da saúde da população. E aí eu queria saber, esses valores foram provenientes de empenhos liquidados ou de empenhos já pagos, já quitados? Pagos. Pagos. Pode chamar a Valéria e a Patrícia, né? Boa noite a todos aqui presentes, né? Gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou a Valéria, né, coordenadora da Vigilância em Saúde, e hoje eu vou estar falando sobre algumas ações que são feitas. Pode passar. Ali foi mostrado o nosso Centro de Vigilância em Saúde, né? Ele foi reformado há 2 anos, né, Milane? As vigilâncias, elas ficavam todas separadas, né, cada uma em um local. Agora a gente tem o privilégio de estar todas centradas no mesmo prédio. A vigilância em saúde, ela reúne ações, né, voltadas para prevenção, monitoramento, controle de riscos e agravos à saúde da população. A vigilância em saúde, ela tem os eixos, né? Tem o eixo da vigilância epidemiológica, imunização, vigilância sanitária, vigilância ambiental e vigilância da saúde do trabalhador. Então, eu vou estar aqui falando um pouco de cada eixo, né? E das ações que foram realizadas no ano de 2025. A vigilância epidemiológica, né, ela é para monitorar doenças transmissíveis e não transmissíveis, né? A gente tem aí 57 tipos de doenças que são de notificação compulsória, né? Todas essas doenças, elas têm que ser investigadas, né? É a equipe da vigilância epidemiológica que faz. Então, é feita uma investigação, parte de exames, de acompanhamento, né, junto com a atenção primária. Então, tem todo um protocolo nesses 57 tipos de doenças. Os exames hoje são feitos na FUNED e em Pouso Alegre, né, da maioria dessas doenças. E esses encaminhamentos de exames, até de medicamentos, é feito pela vigilância epidemiológica. E atenção primária junto. A imunização, né? A gente coordena campanhas de vacinação para prevenção de doenças, monitora coberturas vacinais e atua no controle e erradiação de doenças evitáveis por vacina. Então, aqui eu vou falar um pouco das ações que foram realizadas no ano de 2025. A gente fez diversas campanhas, né, horários estendidos, então eu vou citar algumas aqui. Campanha da influenza, né, a vacinação extramuro, que é a vacinação fora da sala de vacina, dia D do Covid, né, que teve, ficou repetido, dia D da multivacinação, que é todas as vacinas, busca ativa de faltosos e vacinação casa a casa em crianças, né? Então, a gente tem feito um acompanhamento dessas crianças que estão com as vacinas atrasadas, e aí as meninas, né, lá da vacinação vai de casa a casa fazer essa vacinação. Essa estratégia ajudou muito no alcance de metas, né? Melhorou muito. Vacinação casa a casa também em acamados, né, e pessoas com dificuldade de deambular. Esse é feito também pelas meninas da sala de vacina, com a ajuda da atenção primária. Vacinação no Lar São Vicente de Paulo.
vacinação nas escolas, né, do município, que é uma parceria que é muito boa, que funciona muito, né? Cada ano que passa, a gente vê que está só melhorando, né? A gente acompanha, assim, o aumento é muito grande, né? De um ano para o outro é muita diferença, a adesão está melhorando muito. A parceria também com a matrícula, né? Que também foi um marco lá para a sala de vacina, né? Ajudou muito. Época de matrícula, a sala de vacina está com fila, né? E tem ajudado bastante, né, nas coberturas vacinais. A ampliação, né, do horário estendido na sala de vacina e fizemos vacinação no Rotary também, conforme o cronograma, né, faz o dia de vacinação lá, principalmente para idosos. Ali é só um comprovante ali que a gente usa para fazer a matrícula. Ali eu coloquei só, tem várias, né, mas assim, eu coloquei algumas fotos, né. Tem a vacinação na zona rural, que é uma estratégia, né, é uma experiência exitosa daqui do nosso município, né, da sala de vacina. Tem funcionado muito bem. Toda sexta-feira, uma servidora da sala de vacina ela vai na zona rural vacinar junto com a atenção primária. Então, melhorou muito a parte de zona rural. Tanto que é uma experiência exitosa, né? Foi feita lá pela coordenadora Braiane, toda a equipe, e esse trabalho ele foi selecionado, né, para uma apresentação num congresso internacional de vacinação, lá em Belo Horizonte, agora em junho, que vai apresentar lá esse trabalho que a gente tem feito aqui, funcionou muito bem, né? Aqui eu vou falar um pouco da vigilância sanitária, né, que também faz parte da vigilância em saúde. A vigilância sanitária ela desenvolve ações, né, para proteção, promoção da saúde da população. Fiscaliza produtos, serviços e ambientes visando reduzir riscos sanitários. E eu vou falar um pouco das ações, né? A vigilância sanitária ela não aparece tanto igual às outras, né, os outros eixos, mas é muito importante, né? O ano de 2024, 2025, a gente tem alcançado muitas metas e melhorado bastante em questão de sistema, de participação em novos desafios, né, na vigilância sanitária. Então, foi feito o atendimento de 100% das denúncias recebidas, inspeção em estabelecimentos sujeitos à fiscalização sanitária conforme as metas, né, tem atingido as metas que o Estado coloca para a gente. E fizemos também a adesão, né, na resolução 9529 de 2024, que a gente já fazia parte dela em 2024 e 2025, né, a gente melhorou para o risco médio, né, que são estabelecimentos que é um risco maior. Agora, a vigilância sanitária do município que vai fiscalizar, como laboratórios, dentista. Então, tinha muito apoio da Regional de Passos, agora vai ser mais só o município. Desenvolvimento de algumas ações, né, educativas. E ali é o sistema, né, o sistema da Rede Sim, a gente usa ele desde 2024, mas ele melhorou. Agora, em 2025, teve uma atualização dele. Ele é um sistema que foi criado em 2024 e a gente resolveu fazer adesão nele. Ele serve para facilitar tanto quem está criando a empresa quanto quem é o fiscal, né? Então, ele solicita tudo pelo site, então a pessoa mesmo cria tudo lá, a sua empresa, e é muito mais fácil, né, praticidade. O Visa Digital. O Visa Digital, a gente ainda não começou a usar ele, que ele foi no finalzinho do ano de 2025, e o pessoal está fazendo os cursos, né,
tanto que a Maria José, semana passada, foi em BH, aprimorar mais. Ele vai melhorar bastante também os nossos sistemas, vai ser tudo digital, né? Documentos, envio de relatório, vai ser tudo digital. Principalmente quando a gente precisar do apoio da regional, vai ser mais prático. O Visa-Cis, né, que eu fiz a adesão também no final de 2025, o Visa-Cis é uma parceria, né, com o consórcio intermunicipal. Essa parceria ela vai nos ajudar nas expensões mais complicadas, né, tipo farmácia, principalmente em denúncias. Então, se for uma coisa que precisa de um especialista da área, vamos supor, um farmacêutico, um dentista, o consórcio vai nos oferecer. Então, a gente solicita e vem uma pessoa especializada naquela área para poder ajudar a resolver o processo administrativo ou qualquer que seja o problema. Aqui tem algumas ações, né, que foram feitas. A vigilância sanitária, a maioria das ações, a gente não pode postar, que a maioria é sigilo, né? Então, ali tem algumas ações, orientações para a equipe, e a sanitária é só. Agora, aqui a vigilância ambiental é um dos eixos também, né? A vigilância ambiental, ela engloba ali a parte da dengue, da água, né, e dos animais. Ela atua na prevenção e controle de fatores ambientais que impactam a saúde, monitora vetores de doenças e realiza controle e monitoramento da qualidade da água. Então, eu vou falar algumas ações que foram realizadas, né? Vistorias e atendimentos relacionados a escorpiões, né? Quando tem alguma residência que tem escorpião, é feito preenchido um relatório lá na sala de vacina, na recepção, e o pessoal, eles vão no local para dar uma olhada se tem entulho ou se é algum terreno próximo que está sujo, e fazer ali a vistoria no local. Atendimento de ouvidoria e canal de denúncia, né? A ouvidoria tem aumentado bastante, né? Acho que até pelo meio de divulgação, né? A gente, assim, no ano de 2024, a gente teve 29 ouvidorias, de 2025, 80, e esse ano já estamos 65. Então, está tendo bastante ouvidoria. O BV Costal e o Pente Fino, né? Então, toda vez que é feita uma notificação de dengue, os meninos vão no bairro, faz ali o BV Costal, faz o raio ali próximo, né, para fazer o bloqueio, e faz um pente fino no local. O BV pesado, né, foi feito em 2025, ele é solicitado quando o município está em risco alto, né, e aí é feita a solicitação, a própria regional identifica o momento e nos disponibiliza. 2025, a gente teve a utilização do drone do Estado, né, que é uma parceria com o consórcio. Então, ele vem, faz o monitoramento de área, passa para o pessoal, né, as áreas mais complicadas e de riscos, principalmente as partes altas, e aí é feito uma inspeção ali próximo, né? Esse ano já vieram também, mas ainda não mandaram o relatório, mas a gente aderiu esse ano de novo. E, assim, do ano de 2025, a gente notou que muitos lugares que não abriam, né, as portas, depois que o drone passou e a gente falou, eles deixaram olhar e retirar muita coisa. Então, eu acho que foi uma boa iniciativa, e esse ano a gente aderiu novamente, ele já veio, e há um mês atrás passou, agora eles vão passar o relatório para a gente dos locais, né? E a gente começa a fazer as inspeções. O boletim epidemiológico, né? Quando está com muitos casos de dengue, Covid, a gente faz os boletins.
A gente fez, no ano de 2025, vários dia D contra a dengue, né? A gente faz também a captura, monitoramento e isolamento de cães agressores, né? Então, quando tem alguma notificação de mordida, né, é feito o recolhimento desse animal, né, se for um animal de rua que representa risco para a população. Então, foi feita a licitação, né, e está vigente recolhendo esses cães. Foi feita feira de adoção, né, a vacinação canina, que a gente até ultrapassa a meta de vacinação. O ano de 2025 foi 2.400, né, vacinados, cão e gato. As castrações gratuitas, né? 2025 fizemos 328 castrações. E agora, no ano de 2026, a gente já está iniciando o processo já de parceria com a MEG para iniciar novamente as castrações para o ano de 2026. A gente faz também, foi feito um plano, né, municipal para controle populacional de animais. Então, a gente tem algumas metas, né, para fazer nesse plano. Dentre eles está o cadastro, vacinação, identificação, vermifugação e castração de animais de rua, né? Então, quando é identificado, a equipe, né, da ambiental coloca coleira, faz todo um cadastro, né, do animal, e a gente tenta monitorar, né? Acontece de roubar a coleira e tudo, e a gente vai tentando controlar. A gente faz também a coleta e a análise da água, né, junto com a Copasa e com a regional. Então, é feita a coleta de água, análise, e depois interpretada junto com a Copasa e com a regional. Ali são algumas ações, né, que foram feitas. A gente fez muitas ações, mas só algumas, né? Coloquei ali, dos animais, né? Sempre é postado em rede social sobre maus tratos, uso de focinheira, é feita cartilha. Os agentes, também, tanto os agentes de endemias, agente comunitário de saúde, têm falado nas residências, né, sobre a importância desse tema. Vacinação antirrábica. Pode passar. Aqui são alguns dados, né, referente à dengue. A gente nota uma diminuição nos casos, né, entre 2024 e 2025. 2024, 1.759, né, casos prováveis. 2025, 291. Positivos, 1.494. E 2025, 28. Então, esses são os dados, né, de um ano e de outro. Ali embaixo eu coloquei desse período, né, desse ano e do ano passado, comparando o mesmo período. E também temos a saúde do trabalhador, que também é um eixo, né, da vigilância em saúde. Hoje a gente tem a Estelamar, que é referência técnica em saúde do trabalhador, que apoia, né, essa parte. Então, a saúde do trabalhador, ela desenvolve ações voltadas à promoção da saúde e prevenção de agravos relacionados ao trabalho, né? Casos de notificação no ano de 2024 foram 57 e notificados do ano de 2025, 128. Essa diferença, né, esse aumento que teve foi devido à orientação, né? Muitos lugares, empresas, não tinham devida orientação. E agora, assim, a Estela tem feito vários trabalhos, né, junto com a equipe, para orientar esse pessoal quanto à importância da notificação. Tinha alguns que não tinham nem conhecimento que tinha que ser feita essa notificação. Então, esse aumento é graças à orientação. Tem feito campanhas educativas, né, em parceria com a atenção primária. Então, essas 128 notificações, todas foram investigadas, né? Elas são investigadas, tem que ter finalizar, são digitadas no sistema do SINAM.
Então, todas têm que ser investigadas. Tem feito horário estendido no PSF, sala de vacinação voltada para o trabalhador, horário na Academia da Saúde, atividades laborais, vacinação nas empresas. Aqui são algumas ações que foram feitas, né? Sempre, eu falo muito que a vigilância em saúde, ela trabalha junto com a atenção primária, né? Assim, tanto que a Patrícia fica lá no mesmo prédio, né, que a vigilância em saúde, porque todas as ações que a vigilância faz tem que ter a participação da atenção primária, que nos ajuda muito. Então, todas as ações são feitas em conjunto. E é só isso. Obrigado, Valéria. Vou estar chamando a Patrícia aqui para que os vereadores façam as perguntas, tudo em conjunto. Boa noite a todos. Cumprimento o Rayan, presidente da Câmara, em seu nome, os demais vereadores. Cumprimento o prefeito Norival, vice Matheus e os meus colegas servidores aqui presentes. Destaco a presença aqui da nossa presidente do Conselho de Saúde, Rose. Obrigada pela presença. Para a gente falar um pouco de atenção primária, eu tenho que lembrar da onde que vem as regras, né, da atenção primária, que é a PNAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica. Então, é lá que organiza, é lá que dá as diretrizes, como funciona um PSF, né, como que funciona uma academia da saúde e os demais locais, né, de atenção primária. O principal objetivo dela é colocar atenção primária como porta de entrada do SUS. E ela coordena fluxos de atendimento e tem que resolver 85% dos problemas de saúde. É o que a gente sempre foca, né? Ela está regida pela portaria 2436 de 2017, ela foi atualizada. Tá? E para falar de ações, a gente tem que entender, na atenção primária, que as ações elas estão diretamente relacionadas com o modelo de financiamento da atenção primária. Então, eu tive aqui o ano passado, a gente falou sobre o Previne Brasil, né, que era o modelo de financiamento, que ele começou em 2019, e ele acabou em abril de 2024. E aí a gente transicionou aí para um outro modelo, que hoje ele é conhecido como Brasil 360, né, e a gente fala que é um novo modelo de financiamento. Então, o Previne Brasil ele era mais voltado para quantitativo. Então, quanto mais cadastro, melhor. Quanto mais pessoas cadastradas no PSF, melhor. Os indicadores eles eram limitados, muito quantitativo. E esse novo modelo ele veio com foco no vínculo territorial. Para vocês terem uma ideia, para vir um recurso de cadastro, a pessoa tem que ser cadastrada, ela tem que ter pelo menos uma consulta com o profissional e um procedimento. Tá? Então, esse é o verdadeiro cadastro hoje para esse financiamento, que é o que a gente chama de qualidade do cadastro. Então, ele amplia, né, os indicadores, ele não é só, por exemplo, atendimento da criança X. Não é isso. O que eles querem? Uma ampliação de boas práticas. Então, quando eles falam quantas crianças você atendeu, aí quantas crianças você atendeu, fez vacina, pesou, teve visita do agente, teve atendimento do enfermeiro, da equipe multi. Então, assim, é uma questão completa ali dessa boa prática. Pode passar. Nossa, está ruim isso aqui. Isso daqui eu tirei um print do e-gestor, que ele é de domínio público, né? Qualquer pessoa pode acessar. Isso daí são os valores que vêm para a atenção primária. A Emilândia deixou bem, né, explicado aqui as questões do que gasta com a atenção primária, se não me engano, 4 milhões. Né? Para vocês entenderem, aqui foi retirado o valor
mais atualizado aqui, ó, do mês 4, tá? Que vem para a atenção primária do governo federal em torno de 240 e poucos mil. E quando a gente abre essa abinha aqui, aí a gente esmiuça aqui. Então, para manutenção de um PSF, vem assim, 120 mil para os 5 PSFs, que dá R$24 mil para custeio. E aqui tem a equipe multi, né, que a gente está hoje com 200 horas de equipe multi, né, então a gente recebe um valorzinho aqui legal, né, de 28 mil. Tem aqui da saúde bucal, e aqui também tem um piso dos agentes comunitários de saúde. Esse piso aqui ele está diretamente relacionado ao contrato do agente de saúde, ele precisa ter uma estabilidade no município para estar podendo vir esse piso, o valor completo, né, cheio. Quando, às vezes, a gente precisa contratar algum agente, porque algum efetivo afastou ou por outros motivos, vem um recurso aqui de uma ajuda de custo para esse agente, não vem o valor total. Então, para vocês entenderem que aqui, somando isso daqui, dá em torno de 2 milhões e pouco que vem da atenção primária para o município. Mas vocês viram que a gente gasta 4 milhões, né? Mais o dobro. Pode passar. Aqui é só para vocês terem ideia assim, do que a gente trabalha. Para vir aqueles recursos, a gente tem que trabalhar com esses indicadores, né? Então, esse mais o acesso à atenção primária, o cuidado da pessoa com hipertensão, da pessoa do cuidado com a gestante no puerpério, cuidado da pessoa com diabetes, cuidado da prevenção do câncer na mulher, cuidado da pessoa idosa, o desenvolvimento infantil. Então, essa nova modalidade de financiamento, ela ampliou, né? E tem também equipe multi e saúde bucal. Então, esse é o financiamento federal. Pode passar. Isso daqui eu trouxe só para mostrar para vocês que também tem os repasses estaduais, né, as resoluções. Mas o que acontece? Quando vem um valor, dá a impressão assim, né, que o Estado passou um dinheiro e a gente pode usar como a gente quiser. Como a Emilaine explicou muito bem aqui, tem uns planos de trabalho, né? Então, para vocês terem uma ideia, para essa resolução aqui da promoção do Estado, que vem 20 mil ao ano, a gente tem que cumprir 8 indicadores. E se esses indicadores a gente, por algum momento, não atingiu, reduz o valor ali. Então, para vocês terem ideia de como que o nosso trabalho na atenção primária ele é condicionado e direcionado. Pode passar. Aqui tem uma outra resolução, só trouxe para vocês, porque é uma novidade mesmo, é os Filhos de Minas, que é um projeto do governo estadual, no qual oferece esse kit, aqui esse enxovalzinho, para as gestantes que são beneficiárias do Bolsa Família. Tá? Então, nós recebemos esse valor, já adquirimos, já compramos os kits, já estamos distribuindo, porque as gestantes precisam ter os critérios, né? Elas precisam estar em pré-natal certinho, né, com as vacinas em dia, para elas receberem o kit. Agora, tem uma observação ali, que como a gente vai entrar no período eleitoral, de 1º de julho a 4 de outubro, a gente não vai poder distribuir esses kits por questões, né, de eleição. Aqui só um panorama municipal, né, para a gente entender um pouco dos números. A nossa população, né, 14.406 do IBGE, e estimada de 14.634. Pode passar? Pode passar. E não dá para enxergar a volta. Passou mais um. Não. Não, é para trás. Aqui, naquele lá. Esse daqui é um número pequeno, mas para vocês entenderem que esse aqui é o número dos nossos cadastros do sistema. Então, ele não está muito diferente do estimado do IBGE, que é 14.600, a gente está aqui com 14.900 pessoas hoje cadastradas. Mostra que a nossa população diminuiu, né? A gente tinha estimado mais de 16 mil, e hoje é em torno de 14.900. Aqui mostra, né, um percentual de envelhecimento, né? Nosso município ele está
num processo de envelhecimento, 22% da nossa população é idosa, 2,8% é criança, então vem também junto o índice de natalidade que ele diminuiu, né? E nós temos aqui uma predominância de uma população adulta, de 40 a 59 anos. Pode passar. Aqui um pouco de indicador socioeconômico, né? Nós temos 1.328 pessoas beneficiárias do Bolsa Família, 2.881 com plano de saúde, e a população, o SUS dependente, são 11.525. 80% da nossa população que depende do SUS. Aqui é uma cobertura de atenção primária, né, que a gente tem mais que 100%, porque nós temos 5 equipes de PSF, então, com 3.500 pessoas que a gente pode cadastrar, então a gente fica num teto, num valor que fica até acima de 100% de cobertura. Aqui é sobre os ciclos de vida, né, de prioridade, da primeira infância, os idosos e os rastreamentos, né, rastreamento do câncer de mama, o câncer de colo de útero e o câncer de próstata no homem. Aqui ficou pequeno também, mas mostra comparação de 2024 a 2025, um aumento expressivo da nossa produção, né, em relação ao ano anterior. Então, aqui, não dá para ler, era em torno de 50 mil procedimentos de visita, hoje, em 2025, foi para 80, teve um aumento de 25%. Então, todos os verdinhos aqui, né, significa aumento. Aqui, consultas médicas, né, de 10 mil para 15 mil. Aqui nós temos curativos especiais, né, que a gente faz no PSF também um aumento expressivo. Aqui as promoções de saúde também, um aumento importante. A arte-terapia, que a gente tem os trabalhos na Academia da Saúde. Aqui é só para mostrar o número de pré-natal realizado no ano, 1.700 e alguma coisa de... Isso, vocês estão enxergando bem daí? De pré-natal que foi realizado no ano de 2025. Aqui é um crescimento consistente de produção, né, que a gente tira pelo CIA-SUS. Então, em 2024, nós tivemos 173.686 procedimentos e a gente, em 2025, foi para 242.581, né, um aumento aí de 39,7%. Aqui é só para ilustrar, né, o número de pertenços que a gente tem, que é em torno de 3.528 pertenços, que a gente tem um atendimento deles aqui de 84% dos acompanhados. Tem aquele pessoal que não usa o PSF, né, que assim, o horário também, às vezes, né, eles não conseguem ter acesso, né, mas a gente ainda faz as buscas ativas, né, mas 84% é um número expressivo de acompanhamento. E de diabetes a gente tem até um pouco mais, porque a gente tem 1.229 e de diabéticos cadastrados, né? Então a gente acompanhou, né, até 114%. Pode passar. Eu deixei esse slide aqui para mostrar a nossa transformação digital, tá? Antes de 2011, quando eu entrei aqui em 2004, a gente tinha um sistema chamado CIAB. A gente alimentava uma vez por mês. E não tinha nome das pessoas, era tudo números, né? Então, computador a gente usava só uma vez por mês. E depois de 2011 veio o eSUS. E aí, o que o governo entendeu? Vamos conhecer quem são essas pessoas, né? Então, aí passou a ter um sistema nominal. E aí, com a evolução, chegamos aqui, né? Então, nós temos hoje o prontuário eletrônico. Então, não existe um consultório médico, um consultório de enfermagem, equipe multi, sem um computador, né? Então, às vezes, tem um pessoal que às vezes não entende, né? O usuário acha que, né, a consulta demora, né? Mas são muitas informações para poder estar dentro de um sistema, né? Aqui, dando um pouquinho de satisfação para vocês em relação às obras
dos PSFs, né? Isso daqui foi uma manutenção e conservação das unidades, né? Começamos em outubro de 2025. Aconteceu assim, tivemos que improvisar, né, um atendimento conjunto aí com as unidades para não interromper o atendimento, né? O PSF 2 junto com o 4, o 5 junto com o 1, né? Então, assim, eu já até agradeço muito a população, né, que compreendeu, que nos ajudou nesse processo. Agora as equipes já estão de volta, tá? Até o PSF 2 retornou essa semana, tá? Para a unidade. E só que ainda tem algumas coisas para serem feitas, mas que não impede a equipe de estar funcionando normalmente. Por dentro está tudo ok. Faltam algumas questões ainda para o lado de fora para concluir 100%. Pode passar. E isso daqui são as obras, né, das novas sedes, do PSF 3 e do PSF 4. O PSF 3 está bem adiantado, acredito que ainda esse ano a gente vai inaugurar, né? E o PSF 4, acredito assim, né, que espero que seja esse ano ainda, mas aqui está em torno de 40%. Isso aqui é um trabalho do Programa Saúde na Escola, né, que é desenvolvido com a educação. Então, aqui temos, além de palestras, reuniões, temos as práticas também de escovação supervisionada, avaliação, né, avaliação epidemiológica aqui com dentista, equipe multi, com teatros, né, o pessoal da escola está aqui, né, a gente tem uma boa parceria, né, e aí são 13 eixos que a gente trabalha. Aqui é a promoção de saúde, né, das equipes do PSF, né, como a Valéria falou muito bem aqui, né, Valéria, a gente tem uma parceria muito boa, né, nas campanhas de vacinação e também nas unidades, né? A gente segue aquele calendário do Ministério da Saúde, né? Todo mês tem uma cor que a gente, né, coloca para poder ser o nosso símbolo de trabalho de promoção. Aqui é o trabalho da Academia da Saúde, que a práticas corporais, né, e atividade física. A Academia da Saúde, ela começou o funcionamento dela em maio de 2022, se não me engano. Então, lá tem o psicólogo, o Júnior está lá, juntamente com a Isa, que é a educadora física. E aqui é o trabalho, né, realizado lá na saúde mental pelo Júnior, né? Aqui tem as oficinas terapêuticas, né, que é um excelente trabalho, o trabalho do que a gente coloca como arte-terapia. E aqui, eu só coloquei esse print aqui, que nós pedimos credenciamento para custeio da Academia da Saúde. Então, para vocês entenderem, assim, ó, aqui poderia estar vindo R$10.000 por mês para custear a academia. Nós fizemos a nossa parte de fazer a solicitação, mas ainda não fomos homologados, né? Ainda o custeio da academia é recurso próprio e recurso da atenção primária. É isso. Obrigada pela presença, pela atenção. Só para, ainda em 2025, porque não é possível, é difícil todo mundo falar, porque aí vai complicar o tempo, né? Mas em 2025, eu gostaria de chamar a Franciele, considerando a reestruturação que nós fizemos no ambulatório, né? E o quanto é importante a gente ter uma pessoa para nos dar suporte, porque até então, quem era responsável era a coordenadora do pronto atendimento. Então, a Karina, a Márcia, as que passaram por lá, tentaram ao máximo dar suporte. No entanto, era complicado porque o pronto-socorro ele já toma muito espaço. Então, com a vinda do suporte da Franciele na assessoria, a gente conseguiu fazer uma reestruturação e até mesmo um trabalho bem legal que ela fez lá em relação ao atendimento das crianças especiais, dos autistas, com o neuropediatra, que ele também foi apresentado na reunião do COSEM, selecionado entre os municípios e apresentado como experiência exitosa. E depois, aí, abrindo para as perguntas, depois que a gente fechar essa apresentação de 2025, a oportunidade também para a Karine e o Dr. Silvio
para falar um pouquinho sobre essa mudança que nós tivemos agora, do dia 19, que é em relação ao SUS-Fácil e o CORE. Mas eu acredito que seria mais viável depois que encerrar essa parte, né? Obrigada. Boa noite aos vereadores, ao presidente, ao Matheus, ao Norival, a Emilaine, a Josi. A experiência que eu tenho vivido no ambulatório, como que eu vou explicar de uma forma mais popular para todos aqui entender? A saúde mental, ela demanda um cuidado e uma urgência, depois da pandemia, bem maior do que era antes, aonde a gente começou com provavelmente umas 600 atendimentos, né? 600 pacientes. Hoje eu tenho cerca de 1.100 pessoas assíduas no ambulatório, que procuram psiquiatra, que procuravam psicólogo e outras profissionais também que trabalham e que passam por lá. A Emilaine falou sobre a questão do Dr. Júlio, ele é neuropediatra, atende numa equipe multifuncional com as duas fonos, a Kátia e a Dani, trabalha em parceria com o próprio Dr. Bruno e também com a doutora Evelyn, a necessidade de uma criança ser encaminhada diretamente. O nosso trabalho com o neuro tem a participação da regulação, onde ela direciona vagas para a PAI, o projeto AEE, as escolas e o PSF. Então, são poucas vagas, mas a gente está começando. PSF acho que manda 3 ou 4 por unidade, de acordo com a necessidade e a urgência do atendimento. O projeto que a Emilaine falou em si é porque, de momento, quando eu comecei a trabalhar com o Dr. Júlio, porque ele é uma situação nova, que tem dado certo, aconteceu que as mães chegavam lá e ficavam muito agredidas por esperar, porque a primeira questionamento era: meu filho é especial. E naquela situação ali de atendimento, todas as crianças são especiais. Não tem diferença. Tem graus, necessidades e urgências, mas, em geral, todos eram, né? Uns mais nervosos, outros mais tranquilos. E era um consultório como um outro qualquer, uma recepção como outra qualquer. E era criança subindo na janela, atravessando a rua, subindo na aparelhagem da fisioterapia, mãe aflita, criança chorosa, gritos, às vezes em crise, porque a medicação ainda não estava dando certo. E eu tive a oportunidade de ter que fazer um trabalho para a faculdade, onde eu conseguisse ajudar a comunidade no meu meio, né, no meu espaço, era um trabalho. E a gente começou a pedir, a juntar um brinquedo ali, um brinquedo aqui, a mesinha para montar uma mini brinquedoteca do que a gente tinha. E esse projeto deu certo, as mães aderiram, as crianças gostaram. E hoje, esperar pela sua consulta com o neuro, porque às vezes é 40 minutos lá dentro, às vezes é só uma receita, é muito particular de cada criança para o médico. E hoje eles têm o ambulatório, aquele cantinho, como sua casa. Eles já chegam, eles já estão acostumados, é brinquedo, é doação das mães, final de ano do material escolar, é doação de um brinquedo que a criança cansou em casa e a mãe dá para a gente, porque a criança tem a liberdade de levar aquele brinquedo que ela se apegou para casa, é uma troca de afetos. E o que isso veio a melhorar para mim e a reconhecer? As mães hoje, elas trocam informações, esperança, elas trocam vivências, as crianças não ficam mais afoitas, elas não mais ficam agressivas, as mães não dão mais coque na cabeça dos filhos, esperando, querendo que ela fique calada. Hoje é um lugar familiar, é um lugar acolhedor. O mínimo que a gente tinha foi melhorando. Então, eu aprendi como aluna, eu aprendi como mãe, eu aprendi como recepcionista e como pessoa lá do ambulatório, né, a gente procurar melhorar.
E nós estamos com uma parceria muito boa com relação à questão da fisioterapia também no ambulatório, que foi um projeto feito ano passado, em junho, onde nós enxergamos muitas necessidades de melhora, porque o município, o ambulatório atende todo o município, seja do PSF1 até o PSF5 e toda a zona rural. Então, a gente montou uma classificação de avaliação de urgência e emergência daquele pedido que o paciente procura no ambulatório. Seja esse pedido particular, PSF, da Rede Mais, da onde seja. A pessoa chegou com um pedido lá no ambulatório, o que acontece? Automaticamente, a gente tem uma agenda feita pelo Viver, aonde é agendado no ato da entrega do pedido para o paciente ou familiar responsável a questão da avaliação de classificação, aonde o paciente ele é avaliado pelo fisioterapeuta, que tem total competência para isso, uma avaliação de classificação, de grau leve, moderado e grave. A prioridade é o grave, que são patologias de pré-operatório, pós-AVC, retirada de mama e algumas outras situações neurológicas. Isso eu tenho mais ou menos de 3 a 4 dias para estar chamando essa pessoa para começar uma fisioterapia. Os demais, que é moderado, e os leves, que a gente montou grupos, infelizmente e felizmente, nós temos um tempo mais para poder chamar essa pessoa. Mas é tudo uma situação daquele momento. Na saúde não existe uma regra exata. Então, a gente é avaliado, é reavaliado, e a gente tem ajudado também muitas pessoas com essa situação de tudo igual, um protocolo que atende todo mundo com muito respeito e muita seriedade, onde hoje eu tenho todas as pastas, todos os papéis e posso apresentar em qualquer momento que seja ordenado. E o ambulatório está crescendo, a gente veio para somar e eu acho que é isso. Muito obrigada, boa noite, estou aqui para qualquer resposta. Obrigado, Franciele, pelas explicações. Finalizadas as explanações, passaremos para os questionamentos dos vereadores. Com a palavra, o vereador Eliel Francisco. Oi, Milane. O pessoal está perguntando aqui no celular, porque estão assistindo pelas redes sociais. É o seguinte, sobre o pessoal que fizeram o processo seletivo para farmácia, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem pegar o remédio na parte da manhã e precisa ir até o local pegar na parte da tarde, e remédio de receita azul não está conseguindo pegar na parte da tarde, se não for de manhã com a Fernanda. E eles estão perguntando aqui qual o dia que será contratado essa pessoa que passou no processo seletivo. Pergunta a Emilaine. Eu não me recordo no momento a data da homologação, que aí está no edital, e aí a partir do momento que fizer a divulgação, porque já foi feito o processo, né? Já foi encerrado. No momento eu não me lembro qual que é a data. A partir do momento da homologação, logo em seguida a gente já contrata. Mas no momento nós temos um profissional que nós contratamos para suprir essa situação até o final do processo. Então, estão sendo entregues os medicamentos à tarde. Sim, já está acontecendo isso. Tá, joia, obrigado. Obrigado, vereador Eliel. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Obrigado, presidente. Bom, mais cedo eu não cumprimentei todo mundo, então agora eu cumprimento todos aqui presentes, secretários aqui presentes, chefes de setores, né? A Rose, que é a presidente do Conselho de Saúde, os vereadores, os servidores da casa e todos que nos assistem e nos assistirão. Bom, a Emilaine começou a explanar e era justamente uma das minhas perguntas. Então, para o doutor Silvio e para a Emilaine também, né, que eu acredito que vai saber responder muito bem. Antes, a gente já tinha um desafio imenso, que era o SUS Fácil. Era desafiador conseguir vaga para as pessoas que estavam aguardando na urgência e emergência, e a gente entende também como que as famílias ficavam aflitas, porque a gente está acompanhando quem está no pronto-socorro, quem nós amamos, e vê as pessoas que a gente ama precisando de vaga.
na Santa Casa ou até no Hospital Itaú, um atendimento, né, mais específico para aquele quadro resolutivo, e não conseguir essa vaga já era angustiador. Agora, a partir do dia 19 de maio, né, às 8 horas da manhã, iniciou a implantação do novo sistema, o Core SUS. E a gente sabe até que o próprio Ministério Público do Estado de Minas Gerais acionou, através da ação civil 108.9725-63-2026-813-024, pedindo para voltar o SUS, porém ainda não foi concedido. Então, doutor Silvio, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo e que nos assistirá como que está desafiador essa nova forma de trabalho que é o programa da regulação Core SUS. Boa noite, vereadores, Emilaine e os demais servidores daqui. Olha, quando nós passamos, há um tempo atrás, não foi tão desafiador assim. Quando nós passamos do prontuário escrito para o prontuário eletrônico, eu achei que a gente não ia conseguir. O apoio da secretária de Saúde, Emilaine, que nos deu todo o apoio, do prefeito, da Karina, de toda a equipe, a gente não ia conseguir, porque a gente vem acostumado com um tipo de sistema, né? E o fato da gente ter superado essa fase do prontuário eletrônico me dá um pouco de esperança de que a gente vai esperar também esse outro. Na minha opinião, eu acho que houve uma falta de dimensionamento do Estado para fazer essa transição. Eu acho que eles acharam que ia ser menor, ia ser mais fácil. Eu não sei dizer ao certo. Quando a gente coloca o paciente no SUS Fácil ou no sistema, agora que é o Core, esse paciente ele é avaliado pelos reguladores que estão na central, em Belo Horizonte, e de lá eles vão ver qual é a emergência e para onde eles vão mandar esses pacientes. Antes era mais fácil, eu acho que era mais dividido pelo Estado, e eu não sei dizer ao certo, mas a Karina pode dizer isso, que ela está dentro de tudo isso. Mas, assim, eu acho que eles estavam com 2 ou 3 reguladores, e, de repente, foi colocado todos aqueles pacientes que já estavam no se misturaram com aqueles que estavam entrando todo dia, toda hora, todo minuto entra paciente no estado todo. E eu sei que eles disseram que tinham colocado 3 ou 4 médicos para fazer essa regulação. No outro dia eles já estavam com 14, 15, ficando 1.800, 1.900, 2.000 pessoas na fila. Então, eu acho que isso assustou um pouco a gente, e estamos assustados até agora, né? Eu acho que faltou dimensionamento. Agora, se você imaginar, vamos voltar para o SUS Fácil, agora nós vamos ter que tirar todo mundo de novo e colocar lá, vai ser a mesma coisa. Então, eu acho que nós temos que tentar ir para frente nesse aí, e se for para ficar nisso aí mesmo, né? Mas a Karina, eu acho que ela pode explicar melhor essa transição. Dá uma ideia para a gente. Pessoal, primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, né, de todos aqui que estão. Então, assim, para poder clarear essa questão da mudança do sistema do SUS Fácil para o Core, foi algo que acaba que, para nós, está sendo um desafio muito grande, né, porque foi uma transição onde não aconteceu essa transição, né, um dia estava SUS Fácil, outro dia estava Core já, né, a gente não recebeu informações concretas para que a gente trabalhasse com esse sistema, né, é um sistema literalmente diferente do que a gente já estava acostumado a mexer, né. Antes do SUS Fácil, ele era regulado por alfenas, então a gente tinha um contato direto com a própria regulação, porque tinha um número de regulador, mas era uma porta aberta melhor de se comunicar. Então, a gente tinha contato telefônico, a gente ligava no regulador, a gente tinha um contato melhor com a Santa Casa, que era o nosso hospital de referência, e, de repente, esse sistema mudou, virou Core,
Todo o nosso serviço começou a ser regulado por Belo Horizonte, né? Até então, está funcionando dentro do serviço de urgência e emergência por enquanto, mas acredito que logo, logo isso vai passar para o setor de regulação, tudo que envolve SUS, né, vai ser começado a trabalhar com esse CORE. Né? Então, dentro do CORE, ele é regulado agora lá em Belo Horizonte, né? O setor de urgência e emergência ele é regulado por médicos especialistas do quadro daquele paciente. Se é uma criança, ele vai ser avaliado pelo pediatra. Se é um paciente com, vamos supor, algo voltado para a parte cardiológica, tem um especialista na parte cardiológica que vai avaliar esse paciente. Então, o que está acontecendo? A gente está tendo um pouco de dificuldade até mesmo com a forma que a gente relata. Né? O sistema é muito cheio de abas, de informações diferentes que a gente não estava acostumado a lidar, e pelo fato de ser mudança do Estado inteiro, até a própria regulação do próprio sistema não está dando conta da demanda. Né? Então, assim, os pacientes estão sendo inseridos e a gente está tendo dificuldade de manejo para poder regular esses pacientes para onde eles estão sendo destinados. E o que tem nos preocupado muito, né? O tempo de espera, o tempo que esses pacientes estão permanecendo nas nossas unidades, né? Às vezes a gente está com um paciente que precisa ser encaminhado, não é que por conta do recurso, né? Principalmente quando se trata de criança, idoso ou até mesmo paciente grave, né? Então, nós tivemos alguns episódios que a gente teve que apelar para a SAMU, né? Porque a gente estava com medo dessa criança piorar dentro da nossa unidade. Né? O tempo de resposta está enorme, né? Paciente ficando na fila 24 horas, 22 horas, até 30 horas, esperando para ser aceito, né? E sendo encaminhado para lugares que não faz parte da nossa referência. Machado, Alfenas, ontem mesmo a gente levou, né? Já chegou Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, né? Então, assim, nós estamos enfrentando algumas dificuldades com essa mudança. Eu vi que saiu uma liminar, né, pelo Estado, para a gente voltar para o SUS, porque nem essa mudança de SUS fácil para a CORE teve, pelo menos, uma exportação de dados, o que estava no SUS para transformar em CORE. Né? Todos os pacientes que estavam no SUS, a gente teve que tirar eles todos e passar para o CORE. Agora, se voltar, a gente tem que fazer essa migração tudo de novo, de forma manual. Né? E fora a instabilidade do sistema. Hoje a gente eu tive uma experiência de ter que inserir 2 pacientes no CORE e a gente não deu conta de colocar. E assim, a rede de apoio ela está fraca, né? Às vezes assim, não consegue atender a gente em tempo hábil. Você pergunta hoje, responde só amanhã. Né? Então, assim, está um pouco preocupante. Né? E quando se trata de sistema de urgência e emergência, né, a gente ainda fica mais preocupado pelo fato de, às vezes, ter que agir de uma forma um pouco mais rápida, né, para poder transferir esses pacientes para cuidado. Tá? Então, assim, eu acredito que deva chegar para vocês, vereadores, né, que é a voz do povo, porque eu falo, quando se fala de SUS fácil, acaba que todo mundo se preocupa. Porque quem entra no pronto-socorro e precisa ser transferido, nem sempre tem o conhecimento, né, que por detrás daquilo tem todo um fluxo. Né? Muitas das vezes eles não sabem que precisa passar por um fluxo de um sistema, como se diz, para o hospital que vai aceitar, ele precisa aceitar. Né? Por isso que às vezes as famílias ficam tão afoitas. Né? E agora a gente ainda tem pedido um pouco mais de paciência, porque se já demorava, está demorando um pouco mais. Mas eu acredito que logo, logo isso vai resolver e a gente precisa lutar para que isso melhore. Né? Então, assim, em nome do pronto-socorro, como a Emilane já trouxe, né, os números de atendimentos que a gente tem. Né? Então, assim, a gente tem tentado implementar algumas melhorias, né, na nossa instituição, com o nosso grupo de funcionário, né, através de capacitação de profissional. Né? Então, a gente tem trabalhado muito com essa questão, né, de visão, né, com grau de prioridade, de atendimento, né, dos pacientes que chegam até então, porque antes a gente ainda tinha o conforto e, às vezes, a tranquilidade de receber aquele paciente, a gente saber que ele vai evoluir grave, e a gente tem um hospital como Santa Casa que a gente fazia contato e aceitava, às vezes, de forma imediata. Né? Então, assim, a gente tem trabalhado os profissionais, a equipe médica, porque, às vezes, os pacientes estão ficando ali 2, 3 dias.
né? Então, a gente precisa ter manejo, precisa ter conhecimento técnico, né? Precisa ter conhecimento específico, né, para poder lidar com esse perfil de paciente. Tá? Então, assim, do sistema em si e do pronto-socorro, se tiver alguma dúvida, estou à disposição, o doutor Silvio está à disposição, tá? Qualquer coisa, estamos aí. Obrigadão, tá? Só complementando que tudo que está ao alcance da Secretaria de Saúde, nós estamos correndo atrás para resolver. Então, é necessário, a gente liga para a SAMU, a gente liga para a Regional de Passos, a gente tenta esse contato com a Santa Casa, como aconteceu na semana passada, e a Santa Casa libera, a gente liga para o SAMU, não tem vaga, dá um jeito, o SAMU liga na Santa Casa. Então, assim, tudo que está ao alcance, e até mesmo em relação... Chama a polícia, faz BO. Então, assim, tudo que... Igual o manejo técnico, né, que a Karina falou, os médicos têm atendido e tratado, né, esses casos que não são de extrema urgência, que o SAMU não busca. Então, teve situação que... Então, eles estão tratando casos que seria de internação, muitas vezes até dentro do próprio atendimento, do pronto atendimento. E o que for necessário, nós vamos fazer para resolver isso. E acaba que, assim, como a gente está tendo dificuldade de resposta, o que a gente tem feito para nos respaldar? Né, porque já teve um município que começou a perder pessoas dentro das unidades, né, por conta, de, às vezes, de difícil acesso de transferir esse paciente. A gente tem transformado, né, doutor Silvio, todos os relatórios em forma de e-mail encaminhado para a secretaria. Tá? Porque o que acontece? Se Deus o livre acontecer alguma coisa com algum paciente dentro da nossa instituição, ali está registrado no prontuário eletrônico e a Secretaria do Estado está ciente. Né, porque a gente não sabe qual vai ser o desfecho. Se ele pode piorar ali dentro, se ele vai melhorar, se a gente vai conseguir dar alta para ele, né? Então, assim, a gente precisa respaldar se Deus o livre a gente perder alguém dentro do nosso pronto atendimento. Obrigada, viu, Karina? Obrigado, doutor Silvio. Eu achei importante falar sobre, até para a população ter ciência dessa dificuldade, dessa troca de sistema, porque às vezes pensa assim, é o pronto-socorro, e nem sempre. A Karina falou muito bem quando ela falou, tem toda uma programação por trás que acaba dificultando um pouco, né, a logística das coisas. Nós sabemos que fechou o Gedor Silveira, e antes um dos protocolos para internação era, né, a gente sabe que tem algumas famílias que têm uma condição de custear as clínicas de internação, a prefeitura ajuda com uma porcentagem, mas tem aquelas famílias que não têm condição de custear a clínica, né? E com o fechamento do Gedor Silveira, antes o protocolo era solicita a internação, psiquiatra ou médico solicita a internação, joga no SUS Fácil. Não tem mais SUS Fácil, né? Não tem mais Gedor. Como que está sendo esse desafio, né, com esses pacientes que estão precisando de serem internados? Embora eu também acredito que a gente já falou muito sobre aqui, em uma das vezes que a Emilane esteve aqui, do acolhimento da família e da necessidade do acompanhamento da família com esses pacientes, né? Só que chega um caso que chega no nível que só isso não é necessário. Precisa de ministração de medicamentos, né, e demais ações. Aí eu queria saber se já foi pensado alguma estratégia. Sim, nós já estamos até executando. Nós tivemos reuniões com o Estado, representantes do Estado, lá do nível central e da regional, porque o objetivo é que não tenha internação. No entanto, existe um vazio assistencial que não tem referência para atender todos os municípios. E o que a gente faz aqui quando acontece essa situação? Nós acionamos, a pessoa vai para o pronto atendimento, e aí a gente arruma uma consulta particular, às vezes a gente não tem o psiquiatra no momento aqui, aí a gente faz uma busca pela consulta imediata com o psiquiatra. Esse transporte é feito via pronto atendimento, junto com o médico sobre aviso em situações graves. E na rede ainda está em estudo, mas, segundo a Superintendência Regional, nós temos os hospitais que têm o leito temporário, são os hospitais
considerados que de atendimento geral, não são psiquiátricos, mas eles oferecem o leito psiquiátrico temporário para sair da crise. Então, existe isso. Então, aqui no município, nós temos essa estrutura, apoio da atenção primária. Então, situação que, às vezes, a gente precisa acionar o psicólogo, o psiquiatra, direcionar e assim por diante. Infelizmente, é uma situação bem complexa, né? A gente vem conversado sobre a situação de CAPES, de reestruturação da atenção primária, que isso tem feito em conjunto com o ambulatório, mas, infelizmente, é mais uma estratégia. Sou contra a hospitalização, mas é igual, às vezes, a gente fala, aí a gente vai discutir sobre isso, aí a pessoa que está lá representando o Estado que não está na ponta, não, mas em 3 dias sai da crise. 3 dias sai da crise sem estar em atendimento específico. Muitas vezes ele continua no meio em que está gerando aquela crise, em 3 dias sai da crise. Então, é bem complicado. A parte de saúde, essa parte é um vazio assistencial, está sendo estudado, mas, infelizmente, eu não tenho uma solução ainda. Mas o que está chegando, nós estamos articulando dessa forma. Obrigada, viu, Milane? Eu acho que essa dificuldade acaba sendo vários municípios, né? Sobre agora para a Valéria. A Valéria relatou aqui para nós alguns dos eixos, né, da vigilância em saúde, inclusive esses eixos foi trazido até nós em 2023, foi votado, foi aprovado, né, que a vigilância em saúde, aqui estava no slide que a Valéria trouxe, ela é dividida em epidemiologia, imunização, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Na Lei 63 de 2023, quando você dispõe sobre a criação do setor de vigilância em saúde, no artigo 1º, parágrafo 2º, você fala sobre a inserção da zoonose, né, junto com a epidemiologia e tal. Então, a pergunta são 2 perguntas. A primeira sobre as castrações. Já tem prazo para iniciar as castrações? As castrações a gente vai fazer em parceria novamente com a MEG, né? Então, já foi feito o ofício, né? Está sendo elaborado o contrato pela MEG, e assim que terminar o processo de contratação, a gente já vai iniciar de imediato. Quando eu fiz o requerimento 09 de 2026, na resposta do requerimento, foi falado que ainda estava articulando a transferência de recursos da emenda impositiva para a castração para a Secretaria de Meio Ambiente. Por isso que ainda não estava iniciando as castrações. Aí a minha pergunta visto que você tem dotação orçamentária, né, para a vigilância em saúde, você tem uma lei que autoriza a vigilância em saúde. E você mesmo mostrou aqui para nós os tópicos da vigilância em saúde. Por que a Secretaria de Meio Ambiente? Eu quero explicar para todo mundo o porquê dessa pergunta. Quando nós, vereadores, fazemos emenda impositiva, nós temos 50% do recurso das emendas impositivas para a saúde e 50% para as demais ações. Então, quanto mais programas forem atendidos na saúde, de uma forma adequada, igual está sendo, nós conseguimos viabilizar recurso, né? E aí, quando você deixa de mandar recurso para a saúde, igual é o caso das castrações, em questão animal, e a gente sabe a necessidade de castração aqui no município. E aí você joga esse recurso para as outras associações, para outras coisas, você deixa de enviar recurso para as associações do município, que são outros setores que também precisam de recurso, como a PAI, o CHAME, o LER São Vicente, que nós sabemos que precisa muito. E aí, daí essa a minha preocupação com qual política pública que vai receber esse recurso de castração.
Valéria, só um minutinho, só pedir para os vereadores que as perguntas sejam mais diretas e as respostas também, para a gente não prolongar muito a sessão aqui, tá bom? Essa emenda ela vai ser usada dentro da vigilância para as castrações, né? Esse processo de mudança ainda está em andamento, né, Milane? A gente até não vai continuar, grande parte da parte de animais vai ser da vigilância em saúde, então vai ser um trabalho em conjunto. Algumas coisas vão passar para ambiental, algumas coisas vai continuar com a vigilância em saúde, né? E essa emenda ela vai ser usada, sim, para as castrações. Até eu já falei com a Eliane, né, Eliane? Já está tudo certo, a gente está esperando mesmo o processo. Foi eu quem fiz todo o processo de contratação das castrações pela MEG, então está tudo em andamento para a realização das castrações. Obrigada, viu, Valéria? Essa era uma preocupação que eu tinha e que eu relatei várias vezes aqui na sessão por causa da resposta do requerimento. Você chegou a ter ciência desse requerimento? Sim. A gente ainda estava... O que seria transferido, o que a gente ia continuar com a vigilância, né? Mas a gente ainda vai fazer uma reunião de alinhamento, né? Para ver o que vai ficar, né? Mas vacinação canina vai continuar, vários trabalhos vão continuar. Então, é mais do Estado mesmo que a gente vai ali trabalhar em conjunto. Obrigada. Obrigado, vereadora Maria Helena. Com o uso da palavra, vereador Patrick Campos. Pensamos aí que as perguntas e respostas sejam diretas. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa Casa Legislativa, Ryan Silveira, meus amigos vereadores, Jonathan, Maria Helena, Eliel. Gostaria de cumprimentar a Emilane, secretária da Saúde, e a futura secretária Josi, e todos presentes da área da saúde, doutor Silvio. Cumprimento também minha amiga Rose Janine, presidente do Conselho. Cumprimento os assessores pedagógicos, as assessoras pedagógicas, Érica Cristiane, Wanda Correia, meus amigos diretores da rede municipal, Ricardo Medeiros, Cristina, minha diretora da Monsenhor, a Roberta, minha diretora do CEMEI, Sônia Salete, Bel, minha prima, diretora lá do Otávio Rodrigues, a minha amiga Andressa, diretora do Pré-Dona Né. Cumprimento também servidores dessa casa, Ariane Amorim, Angelita, Pepeco, cumprimento Dudu, meu amigo, e cumprimento Serginho, que se faz presente também aqui na nossa Casa Legislativa. Pessoal, seja sempre bem-vindo à nossa casa. Essa Casa Legislativa está sempre de portas abertas para vocês, viu? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Emilane, eu tenho 4 perguntinhas bem objetivas, igual o presidente salientou aí, para estar executando, né? A primeira pergunta que eu quero fazer é sobre transporte e urgência. Existe projetos para ampliar o atendimento de urgência ou a parceria com hospitais de referência da região? O transporte ele é baseado na aceitação do sistema, que foi essa mudança do CORE. Então, a partir do momento em que o paciente na urgência e emergência ele é aceito, é disponibilizado o motorista e a ambulância. Se é com equipe, se é com médico, se é só o paciente, é imediato isso. Só corrigindo também, cumprimentar a minha amiga diretora da UD Minas, a Keila. Acabei esquecendo, é muita gente, perdão, viu, Keila. Sobre medicamentos e exames, Emilane, qual o prazo médio atual para a realização de exames laboratoriais e de imagens pelo SUS? Esse tempo é relativo, depende da prioridade e da necessidade. Todos aqueles que têm prioridade, que o médico vê que precisa ser urgente para diagnóstico precoce ou alguma situação para intervenção imediata, ele entra em contato com a regulação e ele é agendado. Sobre medicamentos e insumos, como a população pode ser avisada de forma rápida quando um remédio em falta chega à unidade? A Fernanda ela tem comunicado com os médicos da unidade por meio de WhatsApp. Então, sempre quando está em falta algum medicamento ou quando chega algum, ela manda mensagem.
Porque aí, na hora da consulta, ele já pode passar isso e passa para as enfermeiras também, né, Patrícia? Passa para as enfermeiras também. Essa comunicação existe. E, para finalizar, estrutura e atendimento. Há alguma medida em andamento para reduzir o tempo de espera no pronto-socorro, no atual momento? No pronto-socorro tem aquela avaliação que a equipe faz. E o doutor Silvio e a Karina monitoram até de casa, pelo sistema. Conforme tem a quantidade de pessoas e tempo de espera, o doutor Silvio chama mais um médico. E a equipe de enfermagem também, caso venha a ser necessário, chama mais alguém. Sim. Sim, nós marcamos uma reunião externa depois. Tranquilo, doutor Silvio. Te agradeço. Milane, obrigado pela devolutiva. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, vereador Patrick, pelas perguntas e também pelas respostas dos secretariados aí. Bom, eu tenho uma pergunta muito simples, né, que até que veio aqui à tona, aqui, recebi uma mensagem. É o seguinte, é para a Valéria. Valéria, a gente vê que, não sei se é só lá em casa, viu? Não sei se é só na casa dos vizinhos também, dos vizinhos, o aumento muito grande de moscas. Tem algum motivo para isso? A sua pasta tem alguma medida de ação para solucionar isso? Porque eu não sei se é só lá em casa, mas eu acho que está na cidade inteira isso daí. O grande volume de moscas, você vai fazer um café, você vai fazer alguma coisa, vem aquele enxame de mosca, vamos dizer assim. Tem alguma solução para isso? E o porquê disso também, por gentileza? A gente tem recebido mesmo algumas reclamações sobre essas moscas, né? A gente tem alguns períodos, né, que o ano passado foi o mesmo período, a gente teve várias reclamações também. Então, é do meio ambiente mesmo, a gente não tem assim uma estratégia, né? O pessoal tem ido visitar, mas para ver se tem algum entulho, assim, alguma coisa ali próximo, né? Mas tá dentro das casas mesmo. Então, é a época mesmo e tá para todo lado mesmo. Mas não é só aqui no município de Itaú, não. Tem, assim, no grupo da vigilância que a gente tem, os outros municípios também. Então, é mais do meio ambiente mesmo da época. Sim, então não tem nenhuma medida no combate a essas moscas, então, não, infelizmente não. não. Vamos cobrar o prefeito depois. O vereador Patrick tem mais uma pergunta aqui. Milane, tem mais uma perguntinha aqui para finalizar. O que está sendo feito em relação à infestação de pombinhos na nossa comunidade? Tem feito um trabalho educativo, considerando que a gente recebe algumas ouvidorias com queixa de pessoas que alimentam esses pombos na rua, jogam alimento. Então, a vigilância tem feito um trabalho educativo em relação a isso. Não, só isso. Obrigado, Patrick. Obrigado, Milane. Bom, agradeço aqui, Milane, você e sua equipe, né, pelas respostas. E você falou assim também que o doutor Silvio vai fazer o uso da palavra também? Ah, sim, mas já foi. E a Karina também, então tá jóia. Bom, agradeço aqui a presença de todos. Milane, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né, a todos os servidores desta casa. Mas, Milane, antes da gente encerrar essa sessão, eu não poderia deixar de agradecer você durante todo esse período que a gente esteve aqui, né? Eu falo assim, a gente é recente nesta casa, mas a gente de longe vê o seu trabalho. E eu fiz uma pequena mensagem para você aqui, bem institucional, mas só para a gente reconhecer como parte dessa casa legislativa pelos seus trabalhos, porque todas as vezes que nós tínhamos alguma dúvida, algum anseio, a gente procurava a secretaria, o doutor Silva, a Patrícia, a Valéria, entendeu? Mas é uma mensagem bem breve, não preciso chorar, não. A Câmara Municipal de Itaú de Minas registra seu agradecimento à Secretária Municipal de Saúde, Emilane, pelos serviços prestados ao município durante a atuação à frente da pasta. A saúde pública é uma das áreas mais desafiadoras da administração, exigindo dedicação, responsabilidade e compromisso diário com a população. Ao longo de sua trajetória, Emilane desempenhou sua função com empenho, buscando atender as demandas e as necessidades da comunidade. Fica aqui o reconhecimento pelo trabalho realizado, pela parceria institucional e pela contribuição dedicada ao município de Itaú de Minas. Que Deus abençoe os seus próximos passos, concedendo sabedoria,
saúde e sucesso em sua caminhada. Receba a nossa gratidão e respeito e reconhecimento. Um muito obrigado, viu, Emilaine, por tudo que você vem fazendo por nós aqui. Obrigada, viu? Assim, fico muito feliz pelo reconhecimento, considerando que é um desafio. A Josi sabe disso, que vai entrar agora, mas eu faria tudo de novo. Assumiria de novo, passaria por tudo que fosse necessário para chegar até aqui de novo. Obrigada. A gente sabe disso, a gente que agradece. Desejar a você também, Josi, sucesso, sabedoria, discernimento. Saiba que pode contar com essa Casa Legislativa também. Eu tenho certeza com a administração municipal, ao nosso vice-prefeito que está aí, ao Norival Lima. Eu falo assim, é desafiador, mas a gente precisa de pessoas também competentes, que estejam à altura, e você foi escolhida justamente para isso. Então, meus parabéns, e você tem uma equipe muito boa ao seu lado aí, então te desejo sucesso, tá bom? Finalizando esta sessão, agradecemos a secretária Emilaine e toda a sua equipe pelos esclarecimentos, e nada mais havendo a tratar sobre as bênçãos de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Encerrado.